sistema defensivo. O primeiro nome que a gente vai falar é do zagueiro Ricardo Graça. Para quem não conhece, ele está sem clube. Ele é um zagueiro de 29 anos que foi revelado e nascido no Rio de Janeiro, revelado pelo Vasco. Ele passou por muito tempo nas categorias de base da seleção brasileira. É um zagueiro que era muito promissor, só acabou não tendo ali a chegada correta ou a expectativa cumprida, melhor dizendo, daquilo que ele tinha de expectativa. Ele foi oferecido, ele é agenciado pela Link Esportes, ele também tem dupla cidadania, é um zagueiro de 1,82 de altura e ele está livre no mercado. Ele passou pelo Júbito Uiwata, que é lá do Japão. Ele pertenceu ao Vasco até 2022 e aí em 2022 acabou se transferindo para o futebol japonês, fez basicamente a carreira lá e aí acabou e agora está livre no mercado e tem sido oferecido, foi um dos nomes oferecidos também para a diretoria do São Paulo. Do que a gente tem de apuração, esse nome acabou não empolgando tanto, mas é um nome que pode acabar aí se o São Paulo não ter muitas opções, né? Vai que o São Paulo acabe acreditando que seja um bom negócio. Um outro nome também para o sistema defensivo que foi ofertado, só que esse acredito que não deve vir muito por conta do mercado que ele tem. É o João Marcelo, jogador do Cruzeiro. Ele é um jogador que passou recentemente pelo Porto, ficou muitos anos no Porto. É um zagueiro de 26 anos. Ele tem contrato com o Cruzeiro, ele chegou a ser ventilado no Internacional. O contrato dele é até dezembro de 28. E aí ele foi oferecido com a prerrogativa dos seus agentes de que ele poderia ser emprestado até o final do ano, para ter mais rodagem, porque ele perdeu espaço no Cruzeiro. Só que o Internacional chegou a ter negociações com ele há um tempinho atrás, o Cruzeiro queria uma compensação financeira. Então por isso que acredito que também seja um negócio difícil de acontecer. Mas é um zagueiro até interessante, tem 26 anos, também nascido no Rio de Janeiro, tem só 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele tem 1,90, já um zagueiro um pouquinho mais alto, tem a mesma altura, por exemplo, do Domingos Duarte, né? E ele passou basicamente toda a sua trajetória no profissional foi no Porto e no Porto B. E aí do Porto ele acabou indo para o Cruzeiro, onde está lá desde então. É um zagueiro que chegou a ter uma certa rodagem, ser um zagueiro importante no Cruzeiro, só que ele acabou lesionando. Durante a lesão, o Cruzeiro decidiu contratar o Fabrício Bruno e aí acabou, porventura, não dando mais continuidade para o João Marcelo. Esse é bom zagueiro, eu gosto, mas vamos ver se de fato vai surgir alguma oportunidade. Avançando um pouquinho para o meio campo, o Nilton tá fechado, tá? Ele vai ser o segundo reforço do São Paulo. O São Paulo só vai resolver uma pendência que o São Paulo tem com o Ferrarese. O São Paulo deve ali uns valores para o Ferrarese, vai entrar em um acordo com os seus agentes para fazer essa quitação e tá tudo certo para fechar essa troca. Do Ferrarese vai em definitivo e o São Paulo tem o Nilton e recebe o jogador. Um nome que foi fortemente ventilado recentemente, muitas pessoas começaram a me perguntar, a falar sobre isso, e aí a gente vai trazer o nome que é do Gustavo Scarpa, né? Mais uma vez o Scarpa vem sendo comentado no São Paulo, é um nome que frequentemente é aventado dentro do clube, muito por conta do afeto que o Rui Costa tem por ele e tudo, mas neste momento tinha, né? Porque o Rui Costa foi embora. Mas neste momento a gente consultou a alta cúpula do São Paulo, falaram que nesse momento eles não têm interesse na contratação do Gustavo Scarpa, que é um jogador que eles não pretendem realmente investir neste momento. Beleza? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E falando no São Paulo, a seleção brasileira deveria olhar mais pra cá, tá, rapaziada? O Brasil nunca foi campeão do mundo sem um jogador do São Paulo no elenco. Então, para 2030, alô Carlo Ancelotti, visita mais aqui o Morumbi, tá? Fica de olho nos jogadores do São Paulo, porque senão vocês não vão ganhar de novo. Se não levar ninguém do São Paulo, não vai ganhar, hein? Continuando com as informações, vamos lá, o São Paulo segue a preparação aí para a volta das competições, né? O primeiro jogo, como todos sabem, será contra o Atlético Paranaense. O São Paulo será o mandante, mas não terá o Morumbi à disposição por conta dos shows aí do cantor britânico Harry Styles. A diretoria tá avaliando algumas alternativas para levar os jogos do São Paulo, aí principalmente na reta final do ano,
quando não tiver a sua casa, né? Entre as opções, o Canindé aparece aí como candidato, tá? O único entrave em relação ao Canindé, rapaziada, é que o estádio não terá o sistema do impedimento semiautomático, então isso acaba incapacitando a possibilidade, né? Impedindo a possibilidade de mandar os jogos lá, então fica praticamente inviável. O Pacaembu também é analisado como possibilidade, como alternativa, seria uma alternativa a mais para o ano que vem, quando o São Paulo ainda terá mais chance, porque de acordo com a Live Nation foi renovado até 2032, então vai ter show pra caramba até lá, e o São Paulo vai perder inúmeros jogos no estádio do Morumbi, tá? Em relação aos jogos mais para este ano, São Paulo analisa as mesmas opções de sempre: Cícero Marques, né, Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, e a Vila Belmiro. O Brinco de Ouro corre por fora, tá? Mas também é uma alternativa. Vamos ver aonde São Paulo vai levar esse jogo contra o Atlético Paranaense. Parece, tudo está indicando, informações que estão chegando aí nas últimas horas, é de que o jogo contra o Furacão será no estádio do Bragantino, no Cícero de Souza Marques. Mais uma vez, tem um bom, o estádio é bom, né? É meio acanhadinho e tal, mas tem um bom gramado, tem uma estrutura maneira, então a tendência é que seja levado lá mesmo. E no final de semana, no Clube Social do São Paulo, houveram alguns protestos, né? Faixas com GZs fora o Tem Aires e fora Dedé foram vistas ali no Clube Social. Integrantes do movimento Nova Era Tricolor tiveram uma reuniãozinha com o presidente Jair Massis. Eles meio que apresentaram ali uma carta, né, com algumas reivindicações, todas elas relacionadas ao departamento, à condução do departamento de futebol do São Paulo. Durante a conversa foi cobrada 3 medidas consideradas prioritárias para esse segundo semestre do ano. O grupo pede uma redução no preço dos ingressos em jogos em casa no Morumbi para R$ 20 nos setores populares, em especial em jogos do Campeonato Brasileiro. O argumento é simples, né? Estádio cheio fortalece o time, não tenho o que dizer. Outra exigência em relação aos jogos sem o Morumbi: quando o São Paulo não tiver o Morumbi à disposição, este grupo pede para que o São Paulo leve os jogos para a capital, não tão distante como o Brinco de Ouro, estádio do Bragantino, ou até mesmo a Vila Belmiro. O grupo também pede mudanças na política de montagem de elenco, além de mais espaço para os meninos da base no time profissional. Este grupo também reivindica reforços pontuais, mas com capacidade de elevar o nível técnico do time de forma imediata, não aquelas contratações que a gente nem sabe se vai dar certo ou não, aquelas apostas como sempre, né? Querem reforços de peso, né? Reforços que vão elevar o nível técnico do São Paulo sem gastar muito. E tem mais, no documento também tem um pedido para negociar jogadores com baixo rendimento no atual elenco. Este grupo que reivindica esses pontos aí citados conta com mais de 100 sócios do clube. Você concorda aí com essas reivindicações? Comente aí aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. São Paulo fez mais um jogo treino aí no último sábado contra o Bragantino. O clube não divulgou oficialmente o placar dessa partida, mas as informações que chegam é que foi 0-0. Mais um empate em jogo treino, né? Muito se falou sobre a ausência de Vitor Sá, que não foi para esse jogo mesmo, né? Ele não está à disposição, ele só deve estar à disposição 100% mesmo ao longo dessa semana. Hoje apareceu mais uma vez treinando com o elenco e tal. Outros jogadores também não jogaram esse jogo treino em Atibaia, jogadores importantes, né, como Alan Franco, Rafael Tolói, Sabino, Moreira, Negruti e Rian Francisco. O Sabino segue sua recuperação de uma lesão, já o Vitor Sá não foi por conta de condicionamento físico. O Lucas Moura, como todos sabem, só volta no ano que vem. O clube não informa ali os motivos de forma clara para o seu torcedor, mas ao que parece, por exemplo, o Alan Franco se queixou de dores e acabou sendo poupado. Rafael Tolói só voltará a treinar normalmente com o elenco a partir de amanhã. Já Gustavo Santana e Jorginho não foram para esse jogo treino, não foram mencionados as suas participações nesse jogo treino, não sabemos o porquê. No próximo sábado, São Paulo fará 2 jogos treinos no mesmo dia, na parte da manhã às 10 horas contra o Primavera e na parte da noite contra o Santo André, ambos no CT da Barra Funda. Com essas duas atividades no mesmo dia, o Dorival Júnior conseguirá ali distribuir melhor a minutagem de cada atleta e observá-los aí de melhor maneira, né? Vale lembrar que Yang, Luan, Cedric, Paulinho e Matheus Belém foram dispensados, tá? O Felipe Preis também tinha sido dispensado, mas em alguns treinos aí nos últimos dias eu pude vê-lo ali nas imagens dos treinos com o elenco normalmente, tá? Apesar da informação ser que ele foi dispensado, ele tá treinando.
Vamos ver, né? Falando sobre esses jogadores que foram liberados, isso aconteceu há mais ou menos umas 3 semanas, né? Até o momento, São Paulo não conseguiu um destino para esses jogadores. Os empresários dos atletas seguem oferecendo-os ao mercado, contudo, ainda não chegou nada de interessante. O futuro desses atletas aí segue indefinido, né? Aliás, o clube já os dispensou, mas falta propostas por eles, né? Tem chegado sondagens, principalmente para o Cédric Soares, que está sendo oferecido para mercados do exterior, mas propostas oficiais mesmo, né? Não foram formalizadas ao São Paulo. O tricolor promete não dificultar a saída desses jogadores, né? Quer liberá-los para abrir espaço na folha salarial, né? Reduzir a folha salarial e tal, né? Enxugar o elenco também. Aliás, sobre o Paulinho, o São Paulo quer apenas emprestar o atacante, tá? Não quer vendê-lo em definitivo, não. O restante, São Paulo quer liberar, quer mandar embora, seja por empréstimo, seja venda em definitivo. São Paulo quer mesmo se livrar desses atletas aí. Existem algumas conversas pela saída desses jogadores, mas a maioria esbarra na questão salarial, além também de questão de tempo de contrato. As coisas que chegaram não agradaram todas as partes, tá? A expectativa do São Paulo é resolver essas questões aí nas próximas semanas. Vale lembrar que a janela de transferências abre neste mês e fecha só no dia 11 de setembro. De fato, né? Bom, sabemos que o São Paulo teve 2 reuniões com a XP Investimentos, com representantes da XP Investimentos. Contudo, o portal SPFC News, que é o maior portal da mídia alternativa lá no Insta, trouxe uma informação bombástica. De acordo com eles, o diretor da XP teria negado tudo. A postagem afirma ali que não há nenhuma negociação da XP Investimentos com o São Paulo. Eles afirmam que a XP entende que isso é pura especulação, só. Mas é o único portal que está trazendo essa informação, tá? Outros jornalistas e portais confirmam que houve sim as reuniões e que houve sinalizações de proposta na casa dos 1,5 bilhão de reais, tá? Novas atualizações apontam que o São Paulo não curtiu muito essa sinalização de proposta da XP Investimentos, né? E tem alguns motivos para isso. Primeiro, que o São Paulo nega que tenha qualquer tipo de proposta oficial, tá? O que houve foi sinalizações. O São Paulo não teria gostado da questão do empréstimo com juros em 1,1% ao mês, que ao todo no ano vai dar aí uns 12, 13% mais ou menos, né? Outro ponto que pesa contra, né, é em relação aos name rights do Morumbi sendo cedidos praticamente de graça. Além do fato do tempo do empréstimo, né, 30 anos de duração. Agora você pega 30 anos de empréstimo com juros em 1,1% ao mês. Imagina o tanto de juros que vai ter. Então é de fato um negócio assim que tem que pensar muito bem. O São Paulo afirma que não tem nada avançado com a XP, nem com a XP e nem com o Diego Fernandes, que também apresentou ali algo similar, né? Então, aporte financeiro, investidores no São Paulo, cara, é um assunto muito longe ainda da realidade do clube do Morumbi, apesar de ter interessados, mas é um assunto ali que tá bem distante de acontecer a curto prazo, curto ou médio prazo. Eu acho que é um negócio que tem que ser discutido, muito bem discutido, que não pode ser algo só para ser a salvação do São Paulo, só para ser algo assim que, o São Paulo tá ferrado, tá falido, então vamos montar uma SAF. Não pode ser assim, você não pode fazer as coisas no desespero. Ainda mais um clube gigante como é o São Paulo, que tem um valor de mercado absurdo. Então você não pode fazer algo assim, fazer igual o Botafogo, por exemplo. Ou o que aconteceu no Cruzeiro, por exemplo, que agora o Cruzeiro tá... Mas o Cruzeiro foi comprado, gente, por 400 milhões de reais. É muito pouco para um time grande como é o Cruzeiro. Então, pro São Paulo, cara, 1,5 bilhão, você pode até falar que é um negócio bom, beleza. Só que, cara, imagina os juros disso aí. Porque é um empréstimo. Um empréstimo você vai ter que devolver. E aí, meu amigo, esses 1 bilhão aí vai pra 3, 4, 5 bi. Então, é um negócio que eu não sei se é tão vantajoso não, mas eu queria saber aqui a sua opinião, comente aqui abaixo, tá? O São Paulo, eu tô falando como um leigo em finanças, tá? Eu sou um Zé Ruela em relação a finanças, só pra constar. Bom, o São Paulo demonstrou interesse na contratação de Bastos, tá? O zagueiro angolano está insatisfeito no Botafogo. Eu trouxe essa informação, fui um dos primeiros a trazer essa informação no canal secundário, tá? Se você se inscreveu lá, se você é inscrito lá, você deve ter visto essa informação. Se você não é inscrito lá, convido a vocês a se inscreverem ao canal do Beiço. Seguinte,
A insatisfação do zagueiro com o clube carioca se dá por conta de atrasos em relação a direitos de imagem. Bastos teria pedido para o seu empresário negociar a rescisão de contrato com o Botafogo. Assim, o jogador ficaria livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube. O clube carioca ainda não se manifestou sobre este caso, mas a saída de Bastos não teria muita resistência por parte do Botafogo, não. Bastos tem 35 anos de idade, convive com problemas físicos. Foi importante em 2024 na conquista do Botafogo na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas hoje não vive ali um bom momento. Fez 17 jogos nessa temporada. O São Paulo fez uma sondagem pelo zagueiro, tá? Ele tá no radar sim do tricolor. Vale lembrar que Bastos tem contrato com o Botafogo até o final deste ano, tá avaliado em 600 mil euros. O Bastos recebe um salário lá no Botafogo de 400 mil reais por mês. O São Paulo considera Bastos como uma oportunidade de mercado. O tricolor ainda não abriu negociação por sua contratação. Ainda. O São Paulo priorizava Domingos Duarte e Arthur Chaves, mas as duas negociações foram encerradas por falta de respostas e falta de acerto, né? Agora, o tricolor tem que buscar alternativas para reforçar o setor e o São Paulo prioriza a contratação de um novo zagueiro no mercado. O São Paulo só irá se movimentar por Bastos se ele conseguir rescindir o seu contrato com o Botafogo ou o clube carioca aceitar emprestá-lo, né? Além disso, o tricolor também vai querer que o Bastos reduza o seu salário. Se isso não acontecer, dificilmente São Paulo irá abrir negociação, tá? Mas você aceitaria Bastos no São Paulo? Acha que poderia ser um bom reforço para a zaga? 35 anos, hein? Eu não sei não, viu, rapaziada? Bom, Bastos pode ganhar força no São Paulo sim, mas eu acho bem difícil. Mas se ele consegue rescindir o contrato, aí eu não duvidaria, né? Mas 35 anos eu acho uma idade muito avançada, não sei se seria uma boa. O São Paulo tem que fazer um acordo com o Ferrarese, porque o São Paulo ainda deve ao Ferrarese. Então, assim, o Ferrarese ele não se opôs à transferência, tá? Ele só chegou, basicamente, seu staff e falou, vamos, beleza, topamos ficar no Botafogo em definitivo, tudo certo, ele se adaptou bem aqui, tá tranquilo, a gente não é contra essa troca. Foi o que, inclusive, me falaram. Só que o São Paulo deve alguns valores para o Ferrarese, principalmente, vocês vão lembrar daquele acordo que o São Paulo fez com os jogadores do ano passado. O Ferrarese estava no São Paulo até esse ano, então o São Paulo tem alguns valores a pagar ao Ferrarese, do que eu sei não são valores altos, tá? Não é algo muito fora da curva. Tem uma questão que o São Paulo precisa arcar, e aí precisa entrar com esse acordo com o Ferrarese. Então, hoje, o que, entre aspas, está impedindo esse acordo é só fazer realmente essa conversa com o Ferrarese. Ó, Ferrarese, a gente deve X, certo? Vamos fazer um acordo aqui, ó. Vamos pegar esse valor e a gente vai fazer o seguinte, vamos pagar em 10 vezes para você. Você topa? O Ferrarese pode falar, pô, eu topo. Ou ele pode falar, ó, não, 10 vezes para mim é muito, eu quero que vocês paguem até o final do ano. Pode ser? O São Paulo vai olhar e falar, pô, até o final do ano não dá. Então, até o final do ano são mais 5 meses. Pô, não dá pra gente fazer então em 8 meses e tal, pra gente alongar essa dívida? Então, é o que vai ser conversado. São Paulo e Newton não tem mais o que conversar. Newton e Botafogo não tem mais o que conversar. São Paulo e Newton não tem mais o que conversar. Botafogo e São Paulo não tem mais o que conversar. É só realmente São Paulo acertar esses valores. Até a pessoa com que eu conversei da parte do Ferrarese, ele até me falou, cara, é só sentar e conversar para ver o pagamento, porque não é algo muito caro para o São Paulo, a gente sabe da situação financeira do São Paulo, mas é só a gente fazer um acordo bonitinho no papel para a gente ter esse pagamento e tá tudo certo, e aí a vida vai seguir, não é algo que a gente acha que vai melar o acordo. Então, e do lado do São Paulo, eles falam que o negócio está fechado também por conta dessa sensação de que vai haver esse acordo com o atleta, que vai ser essa quitação, e vai estar tudo certo. Pelo menos é o que a gente espera, é a nossa expectativa para que isso aconteça. Então, sobre reforços, o que a gente tem mais ou menos hoje é nessa linha, é nessa pegada. Lembrando, tá, que o São Paulo também está de olho em oportunidade. E aí a gente vai trazer um pouquinho de uma atualização da informação que a gente trouxe, porque quando a gente monta a escalação, a gente tem a informação, ele estava tentando, basicamente, fazer uma linha com 3 volantes, então Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio, Luciano, Arthur e Caleri na frente, com Marcos Antônio sendo um falso meia, né, um falso ponta, na verdade, para abrir espaço para o Wendel poder infiltrar. Só que aí já nessa segunda semana, e talvez, e não me passaram se ele não gostou, ele está alternando. Que aí ele tirou o Marcos Antônio dessa função, recuou novamente ele para trás, então ele jogou provavelmente não, ele jogou com Hugo e Marcos Antônio, com Pablo Maia e Danielzinho, então ele está buscando ali
alternativas com o Marcos Antônio. Só que ele tem gostado mais realmente do Marcos Antônio como segundo homem de meio campo e não como terceiro, não como sendo esse 10. Então ele vai tentar uma nova conjectura com o Marcos Antônio realmente de 8, mas com mais liberdade para poder articular, para poder ser essa formiguinha, e não na função de 10, tendo um pouquinho mais de liberdade, até porque o Marcos Antônio, na visão que o Dorival está tendo no dia a dia, por mais que ele já conhecesse, ele está começando a ver isso no dia a dia. A mesma, talvez, genialidade que o Marcos Antônio tem para organizar o jogo, ele tem a mesma genialidade, ao contrário, como uma deficiência para finalizar jogadas. O Marcos Antônio, ele não é um cara que ele consegue finalizar bem, que ele consegue penetrar na área e finalizar, que às vezes é interessante para um jogador que joga num 8/10. E aí eu vou dar só exemplos, tá? Só exemplos. Por exemplo, o Toni Kroos, no Real Madrid, não era um jogador com muitos gols, mas era uma genialidade absurda para poder articular. Então, eu não estou comparando jogadores, estou comparando funções, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, é mais ou menos nesse cenário que estão começando a entender do Marcos Antônio. E com isso, nessa função de segundo atacante /10, quando a gente vai conversar, eles evitam falar o termo 10. É mais um segundo atacante, que o São Paulo vai jogar com um segundo atacante. Mas o Luciano e o André Silva estão brigando por esse espaço. E até por conta disso que o Dorival reduziu um pouquinho esse desejo de ter um camisa 10. Porque ele foi analisando no dia a dia de que o Luciano e o André Silva, o melhor que ele pode ter desses dois jogadores é nessa função de segundo atacante. É nessa função atrás do Calleri. Quase como um 10. É como um 10/11. Um 10 que é mais ponta de lança do que articulador. Que ele entende que esses dois realmente eles brigam por essa posição. Que são dois jogadores que vão estar mais ou menos nesse espaço. E eles têm treinado desta forma. Tanto que o André Silva ele não é mais um centroavante. Para o Dorival, esquece André Silva de centroavante. Para o Dorival, o André Silva não é centroavante. Então o Luciano tem voltado a atuar nessa função de 10, mais ou menos, com o André Silva também disputando essa vaga. E aí, quem tem ganhado força no time é o Cauli. O Cauli, ele seria esse jogador para jogar na esquerda, articulando para o meio, para poder trabalhar com os demais jogadores. Então, um papel até semelhante com o que ele chegou a fazer com o Roger. Então, ao invés de usar o Marcos Antônio como um meia pela esquerda para cair para o meio, para ser esse 10, e empurrar o Luciano lá para um segundo atacante, ou o André Silva, ele está fazendo isso com o Cauli. Então, o Cauli, tanto é que ele tem feito duplinhas, né? O Dorival, a gente falou que ele está fazendo 2 times, ele tem testado 2 esquemas. Um com um meia na esquerda e o outro com um ponta na esquerda. Porque ele quer variar um pouquinho a depender do adversário, principalmente para jogar fora de casa. Fora de casa, possivelmente, a depender do adversário, ele jogue com 2 pontas, para ele poder sair rápido no contragolpe. Dentro de casa ou jogos fora de casa que ele precise construir o jogo, que ele vai ser o protagonista, ele tem buscado um meia pela esquerda, porque aí esse meia vai cair mais para o meio para ajudar na articulação de jogadas e o Wendel jogar mais à frente. Então ele tem trabalhado na esquerda com duplas. As duplas que ele tem trabalhado é o Wendel e Cauli, justamente porque o Cauli vai para o meio e o Wendel ultrapassa, e com Enzo Dias e Ferreira, que possivelmente, quando tiver condições, vai ser o Victor Sá. O Ferreirinha deve perder bastante espaço com o Dorival Júnior. Então, ele tem trabalhado nos jogos treino, nas atividades, quando ele faz 11 contra 11, com essas duas duplas. Porque se você já tem um ponta que é agudo, o Enzo Dias segura um pouquinho mais. Agora, com o Wendel, que ultrapassa, você faz essa jogada com o Cauli vindo para o meio. Então, ele tem feito mais ou menos isso com o Cauli. E olha, a gente está até o dia 22. Eu não descarto da primeira escalação, pelo que eu ouvi com as pessoas que estão acompanhando os treinos, as pessoas ali do Dorival, de que o Cauli pode começar como titular nessa, entre aspas, era do Dorival. Para a gente brincar um pouquinho, esse exercício que ficou muito conhecido na cabeça das pessoas, a escalação da Copa do Brasil de 23, basicamente o Cauli seria o Nestor e o Wendel seria o Judas, o paulista. Entendeu? Seria mais ou menos esse o modelo. Acho que são até características diferentes. O Nestor é mais é canhoto, o Cauli é destro, o Caio Paulista talvez seja até mais agressivo no campo de ataque do que o Wendel. Mas só para exemplificar, para ficar mais claro para vocês, seria mais ou menos dessa forma. E o Cauli tem ganhado mais espaço, tem ganhado um pouco mais de protagonismo com o Dorival no dia a dia, nos jogos treinos, tá? E aí, só para fechar essa questão de bastidores, o Victor Sá ficou fora do jogo treino porque ele ainda está passando por um recondicionamento físico. Não é lesão, não é nada disso. Assim como alguns jogadores, o Dorival entendeu, ó, não vamos jogar jogo treino com esses caras, não. Segura um pouquinho, faz um trabalho à parte. Em vez de vocês irem para o jogo treino, fica aqui no CT, vamos recondicionar fisicamente. É quase como se fosse aquele famoso controle
O staff de Caleri havia pedido 1,8 milhão de dólares, 9,2 milhões de reais em luvas, salário de 1,7 milhão de reais por mês. O pagamento da dívida que o clube tem com o atleta de aproximadamente 7 milhões de reais divididos em 12 parcelas. E uma série de bonificações por metas esportivas como prêmios de 100 mil dólares por classificação a Libertadores, 200 mil dólares, 1 milhão de reais, por conquista de títulos, mais 200 mil dólares por classificação ao Mundial e 300 mil dólares, 1,5 milhão de reais, caso o atacante atingisse a marca de 30 gols. Já a nova proposta do São Paulo prevê o pagamento de 2 milhões de reais em luvas e salário de 1,5 milhão de reais por mês, sem as bonificações por metas.